Amém. Esperar os irmãos entrarem. Paz, graça. Paz do Senhor para todos os irmãos que estão chegando aí. Pastor Elias, paz do Senhor. Graças a Deus, né, por mais uma oportunidade que nós temos nessa noite de poder estar aqui para a gente meditar um pouco, né, na palavra do Senhor, como nós temos feito todas as terças-feiras. Os irmãos que estão entrando aí. Miriam, paz do Senhor, Miriam. Tá tudo bem com você? Amém, graças a Deus. Como os irmãos sabem, né, nós estamos ainda estudando os profetas menores. E hoje nós vamos falar do conhecido profeta Abacuque, né? Maravilhosa essa palavra que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. E vamos começando fazendo uma oração para que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a nossa mente, trazer ao nosso coração aquilo que a palavra de Deus realmente ela diz. E quem tem esse poder e essa autoridade para iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, né, de acordo com o que a palavra está dizendo, é o Espírito Santo que faz isso. Vamos orar então, irmãos, para iniciar esse vídeo mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graça pela oportunidade que nos dá, Senhor. Pedimos a Ti nesta noite que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo possa trazer ao nosso coração aquilo que nós estamos precisando de Ti nesta noite, Senhor. Abençoa cada irmão, cada pessoa que está assistindo, que ainda vai ver esse vídeo, que esta palavra possa surtir efeito na vida de cada um de nós, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Paz, Débora, Deus te abençoe. Irmãos, nós vamos falar sobre o profeta Abacuque, né? Então a gente precisa começar sabendo quem é esse profeta. E na verdade as escrituras não trazem muita informação sobre ele. A gente não sabe nada dele, só sabe que ele é profeta, né? Sua linhagem, a sua família, a gente não tem esse conhecimento, as escrituras não trazem isso para nós. E partindo desse princípio, a gente vai então entender, né, o que significa o nome de Abacuque. O nome dele em hebraico significa abraço, né? E os estudiosos acreditam que o porquê desse significado é que ele foi um profeta que abraçou o seu povo, né, em tempo de angústia, de tribulação, de aflição em que eles estavam vivendo. Então ele fez esse papel de abraçar o povo. E também dizem, né, os estudos dizem que provavelmente ele foi um levita. Por que a gente chega nessa conclusão? Porque quando ele chega no capítulo 3, essa oração que ele faz, da oração dele no capítulo 3, é em forma de cântico. E ele ainda dá uma orientação, né, para que seja levada ali, dirigido pelo cantor-mor, com instrumento de corda. Então é por isso que a gente acha que ele também foi um levita. E ele vive num tempo de 620 a 612, foi o momento em que ele profetizou. E ele profetiza para o reino do sul, né, o reino de Judá. E o propósito desse livro, irmãos, é nos ensinar, né, nos advertir, trazer à nossa memória que é o viver pela fé, né? O tanto que a gente fala nesses dias aqui, o viver pela fé. Então esse livro vai tratar exatamente disso. E o contexto, né, em que Abacuque estava vivendo, é bom a gente lembrar, irmãos, que Deus, ele levantava profetas quando os sacerdotes tinham corrompido o culto, os juízes estavam sendo subornados, né? Eles aproveitavam e
atendiam ali os ricos. Então, os juízes eram subornados, não faziam o que precisava ser feito. E os profetas, então, eles recebiam, né, uma palavra de advertência para a nação de Israel, para que ela se voltasse para Deus. E também Deus dava para eles visão, não somente referente ao povo de Israel, mas também as nações vizinhas, os governantes vizinhos ali. Os profetas tinham essa visão. E os profetas, eles falavam com governantes que eram assim específicos às vezes, e falavam sobre o reino messiânico, né? O profeta, ele era um pregador. Era aquele que chamava o povo para o arrependimento, baseado na aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel e nos seus mandamentos. Porque o profeta, ele não é apenas aquele que vê o futuro, né? Quando a gente fala de profeta, a gente pensa de alguém que está olhando o futuro, vendo o que está acontecendo no futuro. Não, não somente isso, na verdade. Eles traziam palavras de exortação, de consolo para o povo diante do caos, da dificuldade. Os profetas também eram usados. A gente precisa entender que, né, no povo de Israel ali, o povo, eles vacilavam muito. O que acontecia? Quando tinha um rei que temia ao Senhor, o povo, eles caminhavam também para temer ao Senhor, cumprir os mandamentos, o que a lei dizia. Mas se o governante, né, o rei ali, eram homens perversos que não serviam a Deus, o povo parece que automaticamente também se desviava. Eles também deixavam de seguir ao Senhor e ia servir aos outros deuses. E esse profeta, esse Abacuque, ele profetiza num tempo em que a nação de Israel, ela estava corrompida, né? No meio do povo havia violência, litígio, iniquidade, opressão, né? Os juízes estavam se corrompendo. A situação era muito difícil. E é bom a gente lembrar que não é uma situação que estava ocorrendo apenas fora do reino de Israel, né? Dentro do reino de Israel, o povo de Israel, o povo chamado povo de Deus, tudo isso que eu disse aqui, né, da violência, tudo estava acontecendo no meio do povo. Então é por isso que Deus agora levanta, né, e vai mostrar para Abacuque o que está para acontecer. Porque quando o primeiro versículo vai dizer assim que é a visão que o Senhor mostra, né, para o profeta. Esse livro, irmãos, ele tem apenas 3 capítulos, como a gente sabe, né? Mas ele é um pouco assim bem dividido e é bom a gente entender um pouco. O capítulo 1, né, e o versículo 1 é a identificação do profeta. O profeta se identifica e fala sobre aquilo que Deus está mostrando para ele. Do versículo 2 ao versículo 4 é Abacuque fazendo uma oração. Dos versículos 5 ao 11, há uma resposta de Deus a essa primeira oração que o profeta está fazendo. Aí dos versículos, capítulo 2, o versículo 1, vai dizer a posição do profeta diante da resposta de Deus. Ele faz 2 orações até aí, e aí no capítulo 2, Deus então começa a responder a oração dele. E no capítulo 3, ele vai fazer essa oração de adoração ao Senhor, de louvar, de engrandecer o nome do Senhor. Então é dividido nisso aí, né? Ele se identifica, ele tem oração, Deus responde, aí ele faz uma oração de novo, ele tem a resposta de Deus, e no capítulo 3 ele vai fazer a sua oração que tanto a gente conhece, não é verdade? O capítulo 1, ele vai começar assim falando que o peso que viu o profeta Abacuque. Por que usa essa palavra peso? Essa palavra peso, irmãos, em hebraico, ele é massá, realmente é peso mesmo. Mas no sentido de que aquilo que o profeta estava trazendo para o povo, bem como aquilo estava acontecendo ali, era pesado para ele, não somente o que estava acontecendo, que Deus mostrando para ele, mas era mais pesado ainda ele transmitir essa mensagem, né? Era uma mensagem difícil de assimilar e mais difícil ainda de ser passada adiante. Por isso que usa essa palavra peso, né? Peso nesse sentido aí. E ele começa fazendo uma oração. Eu acho que a gente se identifica, assim, nesse tempo que nós estamos vendo, a gente acaba se identificando um pouco com a oração que Abacuque vai fazer.
ele começa dizendo assim: Senhor, até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Esse clamar aqui, irmãos, esse até quando, né? Ele acha que Deus está demorando, quer dizer, Senhor, até quando que eu vou clamar, que eu vou pedir socorro e o Senhor não vai me escutar, quer dizer, o Senhor não vai me ajudar, é isso que ele está querendo dizer. E ele fala assim, olha, eu gritarei, né? Até quando eu vou gritar violência, no sentido esse gritar dele é um sentido de pressa, de urgência, né? Ninguém que precisa de uma coisa urgente fala calmamente, né? Quem precisa de uma coisa urgente, ele vai gritar, né? Ele vai pedir por socorro. E ele vai dizer assim que a violência agora, né, ela está prevalecendo. O mal prevalece, a justiça aumenta e o Senhor não vai me salvar? Esse é o questionamento que Abacuque começa a fazer na sua oração. E eu pergunto aqui, né, para nós, quantos de nós nos encontramos diante de situação, muitas das vezes difíceis, né, irmãos, que não são dias fáceis, e a gente ora, clama, pede por socorro, e quantas das vezes também a gente apenas ouve o silêncio de Deus. Não é assim? E às vezes o silêncio de Deus nos perturba, vamos dizer assim, ainda mais do que as circunstâncias que a gente está vivendo. Esse silêncio nos perturba. E ele fala assim, ele fala, Senhor, é o seguinte, até quando que o Senhor vai me fazer ver tanta maldade? Né? Por que o Senhor tolera a injustiça? Eu estou cercado de destruição e de violência. Tem briga, tem luta por toda parte. Exatamente essa é a situação que Abacuque está vivendo, e ele vai diante do Senhor expor tudo isso. E ele começa com esse questionamento dele, né? Porque ninguém obedecia a lei naquele momento ali, né? A justiça não vencia, os maus estavam levando vantagem sobre os bons, e a justiça era torcida naquele momento que ele está orando. E a gente consegue entender, então, que o profeta, ele entra numa crise, irmãos. Porque qual de nós, né, nunca teve essa crise? Diante das dificuldades, você entra na presença do Senhor, colocando tudo que está acontecendo à sua volta, né? Ali ele vai falar das injustiças que ele está clamando, que ele está pedindo, e o Senhor continua em silêncio e não o responde. Marcelo, tudo bem, Marcelo? Deus abençoe você, viu? Irmão, então vamos entender o que estava acontecendo ali, né, na nação. Deus continua em silêncio, por quê? Porque o profeta, ele vê a iniquidade. O que ele está vendo? Ele está vendo a impunidade. Os juízes estavam legislando em causa própria, né? A lei se afrouxa, e essa lei, quando ele fala dessa lei aqui, não é a lei que os israelitas tinham dos 10 mandamentos. Era a lei jurídica, como qualquer país, qualquer cidade, né, tem a sua própria lei. E ele vai falar assim, olha, a justiça não está sendo feita. Havia lei, mas só que a lei, ela não era cumprida. As sentenças não eram cumpridas. Havia também muita inversão de valores. Né? O justo não tinha a quem recorrer. E os processos eram fraudulentos. Olha só, os tribunais roubavam o direito, né, do pobre no resultado da sentença. Porque, na verdade, o resultado da sentença dependia de quem pagava mais. Olha a situação que ele tá vendo, né? Havia destruição dos valores e dos princípios, e ninguém se importava mais com o que era certo e com o que era errado. Né? As pessoas estavam vivendo dessa maneira. Ele via violência por toda parte, iniquidade no meio do povo de Deus, o domínio dos fortes, né, sobre os justos. Havia litígio entre o povo. O que é esse litígio que o profeta está falando? É os relacionamentos que são quebrados e que as pessoas não queriam acordo. Aí que dá o problema, né? As pessoas brigavam e elas não queriam reconciliação. Aquele tipo de pessoas que só pensa nela. Não é verdade? Só pensa em si, não queria acordo. Além da briga, não queria entrar em um acordo, em um consenso de perdão, de reconciliação, de um entendimento ali. Havia muito grupo, muitas facções, né? Onde o dinheiro, ele valia muito mais do que o caráter.
Irmãos, a gente precisa prestar atenção, por que que o profeta faz esse questionamento diante do Senhor? Porque ele vê isso acontecendo, quer dizer, não importa o que eu estou fazendo, da maneira com que eu estou fazendo, o importante é dar certo, não importa o caráter, o importante é dar certo no final, e isso nós precisamos estar atentos para que isso, a gente não venha fazer parte ou agir da mesma maneira, porque até a gente consegue entender que fora, né, da comunidade, da igreja, daqueles que servem ao Senhor, tudo bem, irmãos, que o caráter ele fica em segundo plano, a gente está acostumado a ver isso. Mas quando isso está dentro, junto com o povo de Deus, no meio do povo de Deus, é uma questão que nós precisamos avaliar, né? E quando a gente vê o profeta, então, clamando ao Senhor, colocando toda essa situação diante de Deus, o que a gente pensa, irmãos? Eu pensava assim, né? Nossa, o profeta tá clamando, tá falando pro Senhor a situação que tá acontecendo ali, né? A maneira como que o povo tá vivendo. E eles queriam uma resposta. Mas sabe qual que é a resposta, irmãos? A primeira resposta de Deus para Abacuque é como se Deus dissesse assim: Abacuque, é o seguinte, você tá vendo tudo isso acontecer, mas eu tenho uma notícia para você. Vai piorar a situação. Olha só, irmãos, quantas das vezes, né? A situação às vezes entra numa situação que a gente não consegue entender. Ela começa a piorar. Você tá orando, tá pedindo e a situação começa parece que fugir do seu controle. E é mais ou menos isso, é exatamente isso que Deus vai falar para ele, o Abacuque, a coisa vai piorar. E nós precisamos, né, pedir que o Senhor, ele nos fortaleça, irmão, para que a gente possa enfrentar os dias maus, né? Tinha chegado o momento da ira de Deus sobre a nação. O povo de Deus, ele tinha se corrompido. E o profeta, ele não conseguia entender. E ele o Senhor responde para ele que uma nação mais poderosa vai vir sobre a nação de Israel, que essa nação são os caldeus que estão por vir. E o profeta, então, ele fala assim, olha como que ele fala assim, como que Deus vai enviar, né? Alguém que era mais ímpio do que eles, para poder estar disciplinando eles. Deus enviaria a Babilônia, né, para fazer com que o povo chegasse ao arrependimento, mas naquele momento essa nação perversa era muito pior do que o povo de Israel ali. E o profeta não consegue entender por que Deus vai então permitir, né? E Deus vai falar assim: não, eu vou entregar os caldeus para poder ensinar vocês, porque estava na hora deles colherem o fruto por causa dos seus pecados. A gente precisa entender uma coisa, os desobedientes colherão seus frutos algum dia. Nem sempre o pecado ele é punido no momento presente, no momento que acontece. Mas, irmãos, nós precisamos ter uma certeza que o pecado nunca ficará sem punição. É isso que nós precisamos pôr no nosso entendimento, porque a gente vê muita coisa, a gente vê o pecado realmente proliferando em todo canto, né? Dentro da igreja, fora da igreja, e a gente vai para pensar, como assim que o Senhor permite tudo isso? Tenha uma certeza, irmãos, o pecado, ele não vai ficar sem punição, né? No tempo determinado, ali depois que o profeta vê tudo isso, há um tempo determinado, o povo de Deus realmente acontece as deportações do povo de Deus. Eles são levados como escravos, né, para o exílio ali, como juízo de Deus, daquilo que Deus tinha dito que faria e fez. Por quê? Porque o pecado não fica sem punição, não é verdade? E até nessas deportações aí, a pessoa mais, assim, que a gente mais conhece, a mais importante que vai, é Daniel. Quer dizer, Daniel era justo, vivia no meio desse povo de Israel, sim, mas quando a ira de Deus chega, o juízo de Deus chega, todos eles são levados, né? Deus usando esses caldeus para poder julgar o seu povo. Então,
Quando o profeta ora, coloca isso diante de Deus, Deus responde para ele, olha, é o seguinte, vai piorar. Os caldeus vai vir sobre vocês, vai subjugar vocês, vai, né, acontece aquelas deportações que a gente já conhece, que foi uma situação assim de muita vergonha para o povo, né? Eles são levados escravos para lá. Então o profeta ele faz o seguinte, ele faz mais uma oração. Ele entra na presença de Deus dizendo, o Senhor é tão puro, o Senhor não pode ver o mal, né? O Senhor é grande, até o versículo, lá no versículo 13 que vai dizer assim, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Olha o que ele fala, irmãos, por que então, pois porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Ele vai falar, Senhor, o Senhor é tão santo, e por que então que o Senhor permite acontecer tudo isso? Nesse momento, o profeta ainda não entende, né? Ele não consegue compreender que um Deus santo, ele decide corrigir o seu povo, né, disciplinar o povo, e o profeta ainda não tem esse entendimento, ele não consegue, a mente dele parece que ainda não consegue entender essa atitude de Deus. Mas, irmãos, o que nós fazemos quando a gente não consegue compreender aquilo que Deus está fazendo? Qual é a nossa posição? Como que nós agimos diante disso? O profeta, ele toma uma atitude muito que a gente deveria tomar para nós também. Ele vai dizer assim, olha, sobre a minha guarda eu estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei para ver o que fala comigo, o que eu responderei quando eu for erguido. Arguido, na verdade, né? Então, o que ele faz? Ele fica no lugar dele esperando uma resposta de Deus. O que você faz? O que eu faço? Diante das adversidades, diante de tudo que está vendo na sua volta, o que nós fazemos? A gente abandona o Senhor, fala assim, olha, já que o Senhor não me responde, eu abandono, né? Ou eu não oro mais, eu não busco mais, já que o Senhor não está respondendo a minhas queixas, a minha oração, eu abandono, ou eu fico no meu lugar, esperando o que Deus vai falar. Foi isso que o profeta fez, né? Ele sobe para a guarda como uma sentinela, na verdade, né? Naquele tempo havia muito aqueles, tipo um castelo, né? Então, essa ilustração que ele faz aqui, ele sobe para um lugar aguardando a resposta de Deus. E devemos lembrar, né, que o povo, ele tinha se misturado com os outros povos. Eles tinham se distanciado de Deus, eles estavam servindo a outros deuses. E o nosso Deus é um Deus que de verdade ele não suporta o mal, mas há um tempo determinado para ele agir, né? Não devemos deixar de crer no Senhor porque os nossos olhos não estão vendo o que ele está fazendo. Deus, ele está agindo e às vezes nós não conseguimos compreender. Deus está fazendo e nós não conseguimos compreender. Mas Abacuque vai dizer assim, olha, aí quando ele fica lá em silêncio, esperando a resposta de Deus, então Deus responde para ele mais uma vez. E Deus diz para ele assim, olha, Abacuque, tudo que você está vendo, faz o seguinte, escreva de maneira bem legível, né? Coloque em um lugar de destaque para que todos saibam. Por que Deus queria que ele escrevesse essa mensagem e colocasse num lugar legível para que todo mundo visse, para que todos aqueles que passassem por ali observassem aquela mensagem? Porque é o seguinte, irmãos, tudo o que Deus disse ia se cumprir. Então pode deixar escrito, pode deixar avisado que tudo o que eu disse, dizendo o Senhor, né, ele vai se cumprir. Então, apenas espere, confiando no Senhor, que o que ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Não nos cabe a nós o tempo e nem o julgamento. É isso que o profeta faz. Ele espera e o Senhor fala para ele, olha, escreve tudo que você está vendo, tudo que eu estou te mostrando, deixa aí, né, em um lugar bem visível para que todos vejam. Por que isso? Para que as pessoas pudessem entender que aquilo que Deus disse, Deus cumpriria. Então, que nesta noite, né, a gente possa ter essa confiança no Senhor.
Tá demorando? Não, você ainda precisa continuar esperando? Continua esperando, porque o que o Senhor disse, ele vai fazer. E aí, o Senhor então vai falar com ele depois que dá essa instrução para ele escrever, né? E deixar marcado ali. O Senhor vai dizer assim: olha, o ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade ou pela sua fé, né? O versículo que tanta gente conhece: o justo viverá pela fé. É isso que o Senhor está falando para Abacuque. E Deus, ali, naquele momento, né, nós precisamos entender que Deus vai julgar, irmão, todas as pessoas, as nações, né? Tudo, nada passa desapercebido diante do nosso Deus. Então, essa nossa fé e essa confiança que o Senhor está falando, ela precisa ser alicerçada a cada dia mais. E como nós vamos alicerçar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor? A gente sabe que fé nada mais é do que confiança. Mas você não tem confiança em alguém que você não conhece. Você não confia em alguém que você conversa de vez em quando. Você não confia em alguém que, né, passa apenas fala um oi, tudo bem para você. Não, confiança não é desse jeito que é adquirida. A confiança, ela é adquirida na convivência, né? E ela precisa ser, então, alimentada todo dia. Precisa ser inabalável. E nós precisamos pedir graça ao Senhor para que a nossa fé seja acrescentada a cada dia. Né? Precisamos de sabedoria para a gente viver os dias maus. Deus não traria livramento naquele momento para o povo. Ao contrário, ia aumentar as dificuldades devido aos seus pecados, à desobediência. Mas no meio daquela nação, irmãos, a gente precisa entender que havia muitos justos, né, que estavam confiando no Senhor, que continuavam confiando em Deus. E eles tinham essa convicção de que Deus ia julgar todas as coisas. Quando a gente traz na memória quem é esse Deus, quando a gente estabelece, né, muita gente fala em intimidade com o Senhor, de conhecer a Deus, a gente traz à nossa mente esse Deus que a gente conhece, que a gente vai confiando nele, que ele é um Deus grande, santo, ele é poderoso, ele é eterno, ele é justo, ele é longânimo, ele é misericordioso, né? E essa nossa comunhão, ela é fortalecida, essa nossa confiança, ela é acrescentada mediante a palavra de Deus e a oração. Como que nós conhecemos alguém? Convivendo com ele, não é assim? Então, como que nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos a Deus através da sua palavra. E nós comunicamos com Deus através da oração. E essa intimidade, então, ela é acrescentada, ela vai aumentando a cada dia. Por isso que o Senhor fala assim, ó, o justo viverá pela fé. Quer dizer, o justo viverá naquilo que ele conhece de mim, sabendo quem eu sou. O justo viverá conversando comigo, porque através da oração a gente é fortalecido. E a gente consegue caminhar em dias maus. O profeta ora, ele fala com Deus, Deus fala com ele. E é por isso que ele é capaz de terminar esse livro aqui, quando a gente vai para o capítulo 3, terminar num livro de cântico e de adoração. Porque a partir do momento que ele conhece esse Deus que ele serve, ele muda o seu olhar, ele muda a expectativa. Irmãos, a gente não vai conseguir, né, mudar as nossas expectativas ou a nossa esperança sem a gente conhecer ao Senhor, sem nós estarmos aos seus pés, sem a gente saber o que a palavra de Deus está dizendo para nós todos os dias. Porque a palavra de Deus é que nos ensina a nos comportar no meio de uma geração corrompida. É a palavra de Deus que nos norteia. É a palavra de Deus que vai ensinar a gente ser uma boa esposa, o filho ser um bom filho, o marido a ser um bom marido, né? O crente a ser crente de verdade, o crente a ser um funcionário exemplar. É a palavra de Deus que direciona a gente. É a palavra de Deus que direciona o patrão a ser patrão de verdade. Então, é a palavra de Deus que faz com que a gente tenha essa confiança e saiba viver
no meio de uma geração corrompida. É a palavra de Deus que nos orienta assim. E o profeta, a atitude dele é exatamente isso. Ele ora ao Senhor, coloca diante de Deus o que ele vê, o que está acontecendo. Deus responde para ele, né? Assim, Deus responde, Abacuque, a coisa não vai ficar assim, vai piorar. O povo ainda vai sofrer mais. E ele vai para os pés do Senhor, espera o que Deus tem para dizer para ele. E quando Deus responde, a gente consegue entender que Deus vai falar para ele assim: olha, o justo viverá pela fé, ô Abacuque. Fica tranquilo, né? O justo viverá dessa confiança, dessa intimidade que nós temos. É isso que vai fortalecer o justo no meio da adversidade. E agora vai começar, então, o capítulo 3, né, dessa oração que tanto nós conhecemos, e é tão conhecida. E o profeta, então, agora ele se enche de esperança, né, engrandecendo o nome do Senhor em forma de cântico. Irmãos, o louvor e a adoração são capazes de quebrar as cadeias, né? De quebrar aquilo que está no nosso coração, que não há entendimento ainda. Quando a gente louva, quando a gente enaltece, quando a gente engrandece esse Deus que a gente conhece, que a gente serve, é que as cadeias são quebradas e o nosso coração agora enche de esperança, porque o cenário que Abacuque vê não é um cenário agradável. Não é um cenário, por isso que ele fala assim, desse peso dessa palavra que ele precisava transmitir, porque não era nada fácil. O povo estava totalmente desviado dos caminhos do Senhor. Deus ainda traria, né, juízo para eles, para poder corrigi-los. E como então ter esperança? Porque ele conhece o Senhor. E ele adentra agora na presença do Senhor, enaltecendo o nome do Senhor. E a nossa fé ela é aumentada. E o nosso coração, então, ele se sente tranquilo, se sente seguro diante da aflição da vida. Devemos confiar na fidelidade de Deus, na sua grandeza, no seu poder e na sua soberania. Porque o que ele disse, ele vai fazer, porque ele é grande para fazer o que ele disse. Não é verdade? E que ele é o soberano, é ele que rege a história, é ele que rege as nações, mesmo que o mundo não acredite, mesmo que as pessoas, às vezes, eles acham que Deus perdeu o controle das coisas, né? Assim a gente conversa com as pessoas, mas como que está acontecendo isso? Como que tem um Deus? E as pessoas questionam tanto. Sabe por que questionam? E às vezes até nós questionamos, porque a gente não entende que o nosso Deus é um Deus soberano. É um Deus que faz aquilo que está programado, vamos dizer assim, aquilo que está nos seus planos. A Bíblia vai dizer que ele tem os seus planos e que ele vai executar os planos dele. Isso é soberania, irmãos. E às vezes nós não conseguimos entender. Mas o profeta, ele entra agora na presença do Senhor e enaltecendo a ele. Ele se queixa, é verdade. Ele entra em crise, também é verdade, porque ele não compreendia no primeiro momento o que Deus estava fazendo e nem os planos de Deus. Deus responde ao profeta, né? E o profeta ora, fala de novo. Então, e a palavra de Deus que vem ao encontro do profeta é uma palavra de esperança, né? Que Deus ia fazer tudo aquilo. E sabendo o porquê que estava fazendo, sabendo o começo, o meio, o fim daquele castigo, Deus sabia, né, de tudo. O profeta decide confiar no Senhor. Nós vivemos numa geração, né, irmão, que parece que nós temos perdido o temor diante de Deus. Ele começa uma oração com temor e tremor. É cântico, mas é com temor e com tremor. Qual é a nossa reação quando nós ouvimos a palavra de Deus, dos seus feitos, do seu poder e da sua santidade? Então, como eu comecei a dizer, falando sobre desse temor, né, que não há mais no meio do povo. A gente tem perdido. A gente fala com Deus, fala de Deus e às vezes sem nenhum temor no nosso coração. Os homens, né, de Deus no passado, quando eles ouviam a palavra que Deus estava direcionando para eles caíam de joelhos, irmãos, porque os profetas temiam a Deus. É um exemplo muito, muito claro disso que a gente vê na Bíblia Sagrada.
É do profeta Isaías, não é assim? Ele começa a profetizar e vai falando dos ais e tudo, mas lá no capítulo 6, quando ele entra na presença do Senhor e que ele vê esse Deus poderoso, soberano, assentado no alto e sublime trono, o que que ele diz? Ai de mim, porque eu vou perecendo. Há um temor tão grande na vida de Isaías que ele cai em prantos ali na presença do Senhor, sabendo que se não fosse a misericórdia do Senhor, ele poderia ser fulminado ali diante da glória, diante da grandeza desse Deus. Então, o profeta Abacuque também tem esse temor, e que esse temor, irmão, faça parte da nossa vida. Que nós possamos chegar com o coração quebrantado, humildes, sabendo quem é o nosso Deus e quem nós somos. Porque o profeta agora, o que que ele faz? Sabendo diante de quem ele está, ele faz uma oração, né, para que o Senhor avive a tua obra. Não é assim que ele diz? Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, quer dizer, falando do temor, né, que nós já falamos aqui. E ele vai dizer, então, Senhor, faz o seguinte, né, dizendo em oração, aviva a tua obra no decorrer dos anos. E avivamento, irmãos, né? Muito se fala em avivamento, que a igreja brasileira, né? Vamos falar da igreja brasileira, precisa de um avivamento. Mas avivamento, ele só acontecerá na nossa vida quando a palavra de Deus estiver gravada no nosso coração. Porque é através dela que a gente conhece quem é o nosso Deus, né? Quando Cristo, ele for a centralidade da nossa vida. Quando a gente deixar Deus trabalhar no nosso coração, no nosso interior, né? Através da ação do Espírito Santo em nós e através também da oração, tudo isso, né? A palavra de Deus, Cristo, o Espírito Santo, a oração, isso que traz um verdadeiro arrependimento na nossa vida e através disso é que vai haver um avivamento no nosso coração, né? Avivamento, irmãos, não é necessariamente barulho. Não é verdade? Porque a gente ouve. Eu não estou dizendo para os irmãos aqui que não há. A gente que é pentecostal, né? A gente, é claro que a gente vai dar glória a Deus, vai falar em línguas estranhas, vai louvar o nome do Senhor alto, né? Que todo mundo às vezes fala, nossa, como esse povo fala alto, como esse povo grita, assim vai. Mas, irmãos, esse barulho não é necessariamente avivamento. Porque o avivamento começa dentro de nós, numa renovação de entendimento. E essa renovação vai acontecer através da palavra, através de a gente trazer Cristo para a nossa vida, né? O Espírito Santo agindo através da oração vai fazer com que a gente mude de atitude. Isso que é o avivamento, é quando a gente muda de atitude agora, entendendo o Deus que a gente serve, diante de quem nós estamos, e a gente então é transformado dia a dia. E aí o mundo, né, as pessoas que nos cercam, aqueles que convivem conosco, vai dizer assim, olha, pode estar tudo errado, mas ele é diferente, ou ela é diferente. Irmãos, isso é avivamento, quando há uma mudança em nós, porque daí o nosso coração vai ficar desejoso cada vez mais em ser santo, em ser diferente no meio de uma geração corrompida. Então, o que o profeta faz diante, né? Quando ele pede, Senhor, aviva a tua obra, então, transforma, que haja mudança, né, no coração do povo. Ele vai clamar o versículo que tanto a gente conhece, né? Aí ele vai chegar assim, nessa conclusão, assim, ó, pode o povo até estar desviado dos propósitos de Deus, né? Pode o mal até estar vencendo temporariamente o bem, né? Pode o Senhor corrigir o povo da maneira que o Senhor quiser, porque agora ele está entregue, né, diante desse Deus. E ele vai dizer, né, ainda que nos falte, não é assim? Ainda que, né? Esse ainda que, irmãos, ele pesa. Eu não sei se os irmãos, eu tenho certeza que quando a gente medita, quando a gente ouve essa palavra, ainda que tudo possa estar acontecendo contrário daquilo que a gente pensa ou a gente deseja, ou tudo ao contrário daquilo que a palavra de Deus fala, ainda que o profeta chega nessa conclusão, ainda que nos falte, né, ainda que nos falte dinheiro, ainda que a família falte, ainda que, né, um ente querido vá para longe, ainda que a situação financeira fica difícil, ainda que falte o emprego, ainda que falte a saúde, né, ainda
que os tribunais continuem sendo corrompidos, ainda que a lei não se cumpra, porque é isso que a gente vê nos nossos dias, não é exatamente isso? Existe lei? Existe, mas quem diz que a lei é cumprida? Os juízes são subornados, e não é de hoje que eles são subornados, né, para que favoreça aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais prestígio, ou aquele que pode fazer a pessoa chegar um pouco mais além. É isso que nós temos visto, e o profeta fala, ainda que tudo isso esteja acontecendo, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força, ele fará os meus pés como uma corça e eu não vacilarei. Consegue entender, irmãos? Que esse profeta que começa agora, que começa esse questionamento, que vai para a presença de Deus, Deus responde para ele, Abacuque, né? As coisas vão piorar. Eu ainda não fiz o que eu tenho que fazer, ainda não tratei esse povo como precisa ser tratado. E o profeta agora ele entende quem é esse Deus. Então, diante da grandeza desse Deus, ele entra na presença de Deus mais uma vez, né? Com grande temor, com um coração contrito. Pede ao Senhor misericórdia, pede que o Senhor aviva a sua obra, pede ao Senhor que haja avivamento no meio do seu povo. Mas ele chega, daí ele vai dizer assim, né? Ainda que aconteça tudo isso, porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, né? O produto da oliveira minta, nos campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, no currais não haja vacas. Era o cenário que eles viviam. Porque eles viviam do campo, viviam da agricultura, né? Viviam do gado. E ele pensou assim, ainda que tudo falte, Senhor, eu vou me alegrar no Senhor, porque o Senhor é a minha força. Então, a mensagem desse livro é exatamente isso, irmãos. Que a gente possa, diante de tudo isso, do momento em que nós vivemos, do cenário da qual nós estamos vivendo, não só na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, mas um cenário de mundo, ainda que o cenário seja completamente desfavorável, ainda que a gente pense assim que a justiça está tardando demais para vir, tenha certeza, aquilo que Deus disse que faria, Ele fará. Aquilo que está escrito se cumprirá. Aquilo que saiu da boca do Senhor, ela não vai voltar de maneira vazia. E é interessante, irmãos, que ele vai dizer assim, o profeta vai dizer, né? O Jeová é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. E eu fui procurar saber assim, né, um pouquinho dessa corça. Por que o profeta agora, ele chega com tanta confiança diante do Senhor falando dessa corça? A corça, ele é veloz e tem os pés firmes, ligeiros e fortes. Eles habitam nas montanhas, né? Nas montanhas lá do Oriente Médio, nas montanhas que são secas. Eles vivem na montanha porque na montanha ela sabe que eles estão seguros. E ela é veloz e não pisa em falso. Presta atenção. Não pisa em falso. A corça pode correr numa floresta escura com os pés ligeiros sem tropeçar. Imagina, irmãos, é por isso que ele fala é por isso que a gente entende que agora ele tá cheio de confiança, ele tá cheio de fé, e ele fala assim que o Senhor vai fazer ele andar firme como uma corça. Aí quando a gente vai olhar, né, quem é essa corça aqui, é isso, é um animalzinho pequeno, mas ele é firme, ele é ligeiro, ele é forte, ele pode andar no escuro, desculpa, ele pode até andar no escuro que ele não tropeça. E o mais interessante que eu achei das características da corça é que fala assim que a corça suspira pelas águas, né? Tem um versículo que fala assim, e porque a sua sede, ela é mais forte do que a fome. E ela não bebe água em qualquer lugar. Serve para nós, irmãos, sabe por quê? A fonte verdadeira, a água pura, cristalina, vem da palavra de Deus. Presta atenção qual fonte você está se alimentando, de qual fonte você está bebendo, né? Pensamento de quem você está seguindo. Ah, o fulano disse isso, eu acho que é assim mesmo. Olha, eu ouvi tal reportagem, sei lá quem, um artista, um famoso, né? E a gente, um filósofo aí, psicólogo e tantos outros,
Eu não estou dizendo que não tem profissional bom, não, irmãos. Tem sim, né? Tem gente que ainda está com a cabeça centrada, mas nós, né, aqueles que servem ao Senhor, precisa entender que nós não podemos beber de qualquer fonte. E é por isso que ele fala, o Senhor vai me fazer firme como uma corça, porque a corça não bebe água em qualquer lugar. Olha aqui, ela é o único animal que escolhe o lugar certo para beber. Ela não bebe água de poça, mas somente da nascente. Louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos. Que nós possamos aprender com esse profeta aqui, que ele vai falar disso, dessa corça, porque ela não bebe água em qualquer lugar. Ela anda firme, com os pés firmes, mesmo que seja noite, ela está segura. É isso que o Senhor deseja de nós, irmãos. É isso que o Senhor quer de nós. E ela vai até a montanha, ela caminha quilômetros até a montanha, sabendo que tem água pura para ela beber em alguma nascente e ela vai achar água pura. Então, que a palavra do Senhor nesta noite, né, diante da oração, diante daquilo que Abacuque vê, diante daquilo que Deus responde para ele, o Senhor possa acrescentar isso na nossa vida. A nossa fé e a nossa esperança possa ser acrescentada no Senhor, através da palavra, através da oração, através do quebrantamento do nosso coração, através do arrependimento da vida em que nós estamos vivendo, né? Que nós estamos trilhando muitas das vezes. O Senhor molde a nossa vida. E quando o Senhor faz essa mudança em nós, nós vamos poder caminhar igual essa corça aqui. Nós vamos ter essa certeza. O nosso coração vai encher de esperança, ainda que aconteça tudo que não deveria acontecer, ainda que venha tudo de encontro com aquilo que você pensa, ou sonhe, ou deseje, né? Até planos que às vezes nós colocamos diante do Senhor e às vezes não acontecem. Ainda que tudo isso não aconteça, irmãos, continue confiando no Senhor, continue esperando nele, porque o profeta vai dizer isso, né? O Senhor vai renovar, o Senhor é a minha força, ele fará os meus pés como das serpes, me fará andar sobre as minhas alturas. Então que nesta noite, esta palavra fica gravada aí no coração dos irmãos, né? Que a oração de Abacuque possa também, às vezes é a nossa oração, mas o nosso posicionamento às vezes é diferente, mas que a gente possa aprender com esse homem de Deus, né? Ele fala com Deus, Deus fala com ele espera o que Deus vai responder, ele continua na presença do Senhor, então ali, através dessa comunhão, dessa intimidade que ele tem com Deus, o seu coração enche de esperança, ele se enche de alegria e é capaz de fazer essa oração aqui, que tanto nós conhecemos. Que Deus possa abençoar os irmãos, né? Todos aqueles que pararam um pouquinho aqui para meditar um pouco nesta palavra, que Deus possa continuar falando melhor no coração de cada um dos irmãos, amém? Na semana que vem, né, nós vamos estar estudando sobre o profeta Sofonias, e é claro que nós esperamos, né, os irmãos que nos acompanharam, aqueles que ainda vão ver e que possam estar aqui na próxima terça-feira, estaremos falando sobre Sofonias, e que Deus abençoe os irmãos, continue na presença do Senhor, amém? Eu agradeço aqui, né, a nossa igreja, ao pastor, né, pelo apoio que tem nos dado, e que tudo isso, irmãos, seja para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma oração, que na outra vez eu esqueci da oração final, mas eu quero aqui junto com os irmãos agradecer a Deus por essa palavra e que o Espírito Santo possa mover a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente possa ser um pouquinho melhor, né, irmãos, amanhã do que nós fomos hoje. Possamos ser um pouquinho mais crente, né, amanhã do que nós fomos hoje, amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade da tua palavra ser meditada nesta noite. Eu peço que o Senhor possa abençoar cada vida, Senhor, cada pessoa que assistiu, aquelas que ainda irão assistir, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa falar conosco, nos direcionando, fazendo com que nós possamos compreender a tua grandeza, a tua soberania, e possamos louvar o teu nome, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, até terça-feira que vem, querendo Deus.